do Happy Hour, né? Eu não sei se você conhece nosso convidado, que eu já vou começando a falar com ele. Já falo contigo, Leandro. Tá. Só um minutinho. Já ouviu falar na maldição do Happy Hour? Ainda não. Não, a maldição do Happy Hour é o seguinte. A gente sabe que o povo lá americano, ele sempre fica esperando a hora do Happy Hour, né? Que é a hora feliz, né? E como é que são as outras horas do dia? São tristes? E se a hora feliz não chega? Demora Entendeu? pra chegar, já Aí era. fica todo mundo se arrastando, às vezes no trabalho, aquele dia chato, trabalhoso, cansado, triste, esperando a hora de ir pro boteco. Pro brasileiro é o sextou. O brasileiro sextou. E agora pra mim, então, eu falei que agora vai ser o segundou, o terçou, porque pra mim todo dia agora é um dia feliz. Então, boa tarde, Leandra. Leandra é nossa life coach. Ela adora quando eu falo assim, tipo, Você sentiu um tom de deboche nessa fala dele? senti um Sentiu? pouquinho. Tá, a implicância. Não dá trela pra ela, não. É uma Já implicância. chamou no inglês. Boa tarde, Charles, querido. Saudade de você. Ontem você não resolveu aparecer, né? Não, ontem eu dei folga pra você. Dá. Foi mesmo. Tá vendo? Boa tarde, muito feliz de estar aqui nessa tarde. Temos um convidado especial, né? A gente tem muitas perguntas aí para poder fazer para ele. E a tarde vai ser maravilhosa. Eu acho que ele ficou até tenso quando você falou que tem muitas perguntas. Vamos ver Perguntas como é que aqui vai ser isso aí. a nível de universidade. É isso aí. Bom, começamos aí mais um programa Andas, Negócio em Movimento. Estamos aqui com o Jean. Jean, Boa tarde. eu vou primeiro começar com aquela perguntinha que muita gente treme quando a gente faz. Antes de tudo, esquece o lado profissional. Quem é o Jean? Cara, o Jean é uma pessoa como qualquer outra. O Jean, em primeiro lugar, é a imagem e semelhança de Deus. Eu acho que esse é o principal que a gente precisa entender e levar para a nossa vida. Mas independente de qualquer resultado, como você disse, de negócio, o Jean é uma pessoa comum, que tem uma vida rotineira, como a maioria das pessoas, mas está buscando melhorar todo dia. Então acho que eu poderia resumir aí dessa forma. Show. E Jean, já é casado? Jean tem filho? Sou casado, completei agora 25 anos. É que se você não fala isso, Então, sabe que você apanha, né? Fui um pouquinho precoce, né? Me casei faz 3 anos e sou casado com uma esposa linda e maravilhosa, Raquel, deve estar acompanhando aí. E sou filho da Ivonete do Gileno, costureira, ex-costureira, né? Que hoje em dia está empreendendo e construindo muito resultado. Que top. E do meu pai, também ex-mecânico, que hoje em dia está no mesmo propósito que a gente. Pô, que legal. Bom, já que você entrou agora no empreendendo, vamos falar agora um pouquinho do Jean profissional, né? Do Jean empreendedor, empresário. Fala um pouquinho da sua história e da sua carreira. Vamos lá. Eu acredito que a minha vida, não só empreendedora, mas empresarial, tudo aquilo que a gente construiu, ela tem com muita particularidade a influência do meu pai e da minha mãe. Desde muito jovem, eu fui até um pouco precoce em relação a trabalho, porque com 10, 11 anos eu já comecei a trabalhar e a empreender de alguma forma, criar algum negócio dentro de casa, querer vender alguma coisa. Eu lembro que com 10 anos de idade, o meu sonho, o presente de aniversário, era ganhar uma vending machine. Não sei se você sabe o que é isso, mas é aquelas máquinas que ficam nos lugares onde você coloca uma moedinha ali, ganha um chiclete, alguma coisa. Minha meta de 10 anos de idade era ganhar aquilo de presente de aniversário. E aí eu acredito que a minha vida é empreendedora, né? A minha maneira de trabalhar, empreendendo, construindo um negócio, ela foi muito influenciada pelos meus pais, né? Pessoas que desde cedo empreenderam, então eu nasci vendo e vivenciando isso todos os dias e aquilo me trouxe como inspiração. Acho que muita gente empreende, muitas vezes com a motivação errada, né? Querendo empreender ou para ter mais liberdade, ou para ganhar mais dinheiro, quando na verdade a gente tem que empreender, fazer aquilo que a gente ama. Então uma frase que eu aprendi desde o início, né, que a minha mãe desde pequeno me ensinava cara, você tem que fazer aquilo que você gosta. Porque quando você faz algo que você gosta, você não trabalha, você se diverte. Então a gente está aqui se divertindo todos os dias. Cara, é muito legal o que ele falou, porque a gente vem debatendo muito sobre isso, né, nas últimas semanas. Sobre o porquê das pessoas empreenderem. Muitas empreendem pela dor, perderam o emprego e já não querem mais ficar abaixo de patrão e tal. Tem outras que por necessidade. Só que pelo que você falou, então você empreendeu por amor realmente, né? Exatamente. Você foi conduzido a isso, né? Exatamente. Eu, inclusive, esses dias estava fazendo uma reunião com um time de vendedores nosso. Eu estava falando exatamente sobre isso. A gente estava apresentando o nosso negócio para outras pessoas que teriam interesse em se afiliar. Eu estava falando, cara, você está aqui nesse momento, são principalmente por 2 motivos. Ou é pela dor, ou é pelo desejo. E a maioria das pessoas começa a empreender motivado por uma dessas 2 coisas. Ou é porque está vivendo uma vida ruim e que não é uma vida desejável, aquilo dói,
né? Eu tenho, por exemplo, casos na Presente de Deus de mães que não conseguiam colocar o filho numa escola particular. E aquilo doía muito. De pais que não conseguiam dar uma vida boa para os seus filhos, para a sua família. E por esse motivo começaram a empreender. Eu tenho outras pessoas que foi pelo desejo. Então, pessoas que tinham um sonho, que tinham um alvo, um objetivo, seja de ter um negócio próprio, seja de construir algo que não fosse de outra pessoa. Então, eu acredito que quando a gente fala de empreendedorismo, o começo da maioria das pessoas é baseado nisso. Ou é na dor, ou é no desejo. É exatamente isso que você falou. Uhum. Me diz uma coisa agora. Você tem um pai que é mecânico, que era mecânico, que não deixa de ser, e uma mãe costureira. Pelo jeito, o lado da costureira pesou mais. E como é que foi essa escolha de você ir para o ramo de roupas, ramo de vestimenta, de confecção, e não para o ramo da mecânica? Cara, foi difícil demais. Cara, é até engraçado contar essa história. E eu passei pelos dois. Só para vocês poderem entender um pouco o contexto, na minha infância, ali entre os meus 8 e 12 anos, o negócio da minha mãe estava vivendo uma fase muito boa. Então, eu vivi muito daquilo e eu tenho na minha memória muitas coisas que aconteceram, né? Aquela coisa da rotina dela, do estilo de vida de alguém que estava empreendendo, construindo um negócio, e aquilo ali matava muito na minha mente. E ela teve uma crise no negócio, infelizmente, né? E aí depois veio até a fechar, e aí foi onde aconteceu essa transição de eu entrar para o jogo e a gente começar a fazer alguma coisa juntos. Mas nesse período, saindo da infância, entrando para a adolescência, foi onde eu comecei a querer fazer alguma coisa minha. Então, dos meus 11 até onde eu realmente ingressei com a Presente de Deus e a gente está aqui até hoje, eu passei por muita coisa. Então eu cheguei a tentar vender picolé na rua com meu irmão, eu saí pela cidade de Queimados, coloquei um terno do meu pai, um tênis, né, um sapato que era tamanhos maiores que o meu, e aí a gente fala sobre aquela questão da dor e do desejo. Naquele momento, não necessariamente eu tinha necessidade, como a gente vê muitos adolescentes, crianças que precocemente começam a trabalhar. Era porque eu tinha um desejo de fazer alguma coisa que fosse minha, de me tornar autoridade em algo. Então, quando eu comecei a vender picolé ou vender empadinha, né, teve um momento que eu fiz isso, era por querer criar alguma coisa minha. Era, cara, eu preciso fazer alguma coisa dar certo. E olhar para aquilo, caramba, fui eu que construí aquilo ali do zero. Então, eu passei pela oficina do meu pai, cara, diversas vezes. Eu tentei trabalhar com a minha mãe, na época que ela tinha o negócio dela, diversas e diversas vezes, e era praticamente assim. Eu trabalhava 2 semanas com meu pai, e na hora de receber o bendito do salário, ele falava, teu salário tá pago já, ó. É lá, ó. É o arroz, é o teto. Aí eu falava, então eu não quero mais trabalhar com você não, vou lá pra minha mãe. É furada, né? Ia pra fábrica da minha mãe. Aí tentava trabalhar lá, também não tinha resultado, não tava gostando, voltava pra oficina. Então foi muito tempo assim, indo pra loja, indo pra oficina, indo pra loja, indo pra oficina. Porque na verdade quando a gente pensa em empreender, mesmo sendo criança e tal, você tem que ter o fruto, né? A gente empreende, mas quer ter o resultado, exatamente, não tem jeito. E quando você não vê o resultado, você fica meio que frustrado, né? É isso aí. Agora me diz uma coisa, quando você fala da Presente de Deus, a marca é a cara da gente. E ela diz muito sobre o que a gente quer entregar. Sim. E como foi chegar nessa marca, nessa ideia? Vamos lá. A Presente de Deus ela completou, na verdade, esse ano, de 2023, 8 anos de idade. Então, quando que a Presente de Deus nasceu? Numa fase, talvez de deserto, uma fase muito difícil para mim, né, como adolescente, né, e para minha mãe também na carreira profissional dela, no negócio dela. Então, quando a gente estava prestes a iniciar a Presente de Deus, eu estava quase que entrando numa depressão, porque eu tinha tentado vários negócios, seja com os meus pais, seja negócios que eu criei sozinho, e nenhum deles havia dado certo. Então, eu tentei até por um momento, naquela transição de ensino fundamental para ensino médio, e falo, cara, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso? Eu vou entrar num concurso? E aí eu entrei num curso preparatório, fiquei 2 semanas, falei, cara, isso não é para mim. E aí eu não conseguia ficar parado, de jeito nenhum. Então, eu passei semanas, para vocês terem uma ideia, deitado no sofá, olhando pro teto sem saber o que fazer, tentando tirar alguma ideia da mente para um negócio. E aí nessa fase que era muito difícil para minha mãe, estava muito preocupada, orando sempre pela minha vida. O negócio dela também não estava tão bem. E aí foi onde Deus colocou no coração dela a ideia da Presente de Deus. Eu lembro que a Presente de Deus, a primeira sementinha da Presente de Deus nasceu porque eu fui num culto de jovens, né, da igreja, e lá foi sorteada uma camiseta que tinha uma frase cristã. E aí eu cheguei em casa tarde, fui dormir,
No outro dia de manhã, quando eu acordei, minha mãe estava na cozinha com a camiseta na mão e falou, eu já sei qual é o negócio que você vai fazer. Com muita clareza e muita certeza. E aí, no primeiro momento, eu não aceitei. Falei, cara, eu não quero. Isso que eu ia te perguntar agora. Porque quando a gente vem de uma série de frustrações, sim, rola aquele medo, aquela insegurança. Tipo assim, pô, será que vai ser mais um? Exatamente. Exatamente. Então eu estava muito frustrado naquela época. Eu não queria por diversos motivos, mas por ser uma ideia que não tinha saído de mim, tinha saído da minha mãe, e também por de algum modo ser algo que a gente ia fazer junto. Eu queria, na época, cara, eu quero fazer sozinho, eu quero olhar lá para trás e falar, eu construí isso aqui do zero, né? Eu não aceitei, ela continuou orando, continuou ligando todo dia, ó, lembra do negócio e tal. E aí uma semana depois a gente tomou a decisão. Falei, cara, eu vou iniciar esse negócio. E aí foi aonde começou a história da Presente de Deus. Legal. A gente estava conversando sobre isso, foi segunda-feira, sobre a importância da gente potencializar o que a pessoa já tem como potência, né? Em outro momento, em outros casos, os pais dele, sobretudo a mãe, poderia falar, não, vai estudar, vai procurar um pré-vestibular, vai continuar lá no preparatório e tudo mais. Mas não, ela acreditou no potencial dele que nem ele mesmo estava acreditando. E hoje esse negócio é grandioso. Eu já fui revendedora da Presente de Deus. Poxa, bacana, legal. Eu sou consumidor. É mesmo? Não, eu também sou consumidora agora, né? Show de bola. Agora você, só cortando você, mas ela falou uma coisa ali que pra mim é muito interessante, né? Em relação aos pais darem liberdade para isso. Sim. Eu não sou pai, então eu não tenho essa sensação. Em breve eu vou ter. Mas eu acho que se eu fosse me colocar no lugar dela, eu também acreditaria que seja algo muito difícil. Porque, querendo ou não, os familiares, os amigos, as pessoas ao redor, a sociedade, ela impõe você a seguir um caminho. Sim. Né? E querendo ou não, naquele momento, aquele caminho que eu estava querendo seguir era algo muito diferente, era algo muito distante. Eu estava indo na contramão. Mas eu sempre tive o apoio dos meus pais. Então é um diferencial e eu agradeço a eles por isso, porque desde o início, tanto a eu quanto ao meu irmão mais novo, a gente sempre teve a liberdade de entender aquilo que a gente quer. Né? Eu acredito que se talvez eu estivesse no lugar da minha mãe, eu não deixaria o meu filho ficar tentando fazer um monte de coisas. E isso é uma coisa muito interessante pelo seguinte, a gente vê que hoje em dia, porque infelizmente tem muita gente frustrada hoje em dia, justamente por isso. Exatamente. Porque lá atrás não foi ouvido. Porque a tendência natural de pai e mãe é proteção e querer o melhor, não é errado. Só que muitas vezes o melhor está o melhor dele, o que está na cabeça dele. Mas e o que o filho ou a filha quer? Exatamente. Qual é a ideia dele de futuro? Então se você também não tiver a sensibilidade de sentar, de ouvir e de entender e de, mediante aquela resposta, você direcionar para o caminho para ela alcançar aquele propósito, você frustra a pessoa. Muitas das vezes os pais eles querem construir nos filhos aquilo que eles não conseguiram construir no passado, né? E acabam se frustrando e também, querendo ou não, direcionando os filhos para um caminho errado. Eu conheço diversos casos de pessoas que entraram para um certo caminho, né? Seja empreendendo, seja aprendendo algo novo, né? Principalmente na questão profissional, e que não conseguiram ter sucesso, não conseguiram ter resultado. E aí quando a gente vai entender um pouquinho do contexto de tudo, foi porque não foi algo que a pessoa quis. Não foi algo que ela amasse. E ela não tem de onde tirar energia para fazer uma coisa que ela não ama. Verdade. Foi porque os pais algum dia sonharam aquilo para ela. Então, realmente a gente tem que ter essa sensibilidade. Me diz uma coisa agora. Depois de tanta frustração, você então decidiu entrar num novo negócio. Para você, hoje, quando você olha para trás e faz uma retrospectiva, qual para você foi a primordial estratégia que fez com que esse negócio desse certo em relação àqueles outros que não deram? Vamos lá. Até cortando vocês aí em relação a isso, mas eu, até pela influência do meu pai, né, como mecânico, eu desde pequenininho sempre tive agarrado com carro, eu sempre fui apaixonado por carro, por querer dirigir e tal, e na minha adolescência, o meu sonho da vida era ter um carro nos meus 18 anos. Então, uma das motivações pelas quais eu queria empreender era eu conseguir ter dinheiro para comprar o carro. Para comprar o carro quando eu completasse 18 anos. E aí, quando eu vi que o negócio não estava andando, que o negócio não ia me levar para o caminho desejado, eu já cortava de lado, né? E aí, na Presente de Deus, o que aconteceu? A gente iniciou o negócio em maio, né? A minha mãe me forneceu produtos para a gente poder vender e eu comecei ali a fazer o meu trabalho. Só que como qualquer outro negócio, a gente não planta aqui e já começa a colher no outro dia. E aí se passou o primeiro mês, o segundo. Eu lembro que no primeiro mês a gente não vendeu, sei lá, nem 30 camisetas. Foi algo muito, muito difícil.
né? E aí se passaram cerca de 3 meses e eu tinha entendido que aquilo ali não estava me levando para o meu caminho desejado, né? Eu fiz as contas rápidas ali e eu falei, cara, eu não vou conseguir ter um carro com 18 anos com esse negócio desse jeito. E aí, só que como eu já tinha feito parcerias, eu já tinha dado caminhos longos, eu não poderia fazer igual a outros negócios que eu simplesmente desisti, né? Eu tinha um compromisso com diversas pessoas. E você tinha quantos anos? Na época eu estava fazendo 16 ou 17 anos. Uau. Novo. Eu estava com mais ou menos 16 anos e ia completar 17. E aí a gente iniciou o negócio em maio. Quando foi em julho eu falei, eu vou até continuar com o negócio, mas não vai ser minha prioridade. Para onde é que eu voltei? Para a oficina. Fiquei um mês e meio na oficina, trabalhando com meu pai lá. E aí eu lembro, eu não lembro se ele me pagou, não lembro, mas naquele momento ali de virado eu tomei uma decisão. Eu falei, cara, eu não vou fazer esse negócio, eu não vou construir a presente de Deus para ver se dá certo. Eu vou fazer esse negócio literalmente até dar certo. Então o que me movia não era mais a vontade de ter um carro e nem muito menos o resultado atual, mas a construção que eu faria diariamente para poder construir um negócio grande no futuro. Então você encontrou a motivação certa. Né? Exatamente. E eu acredito que essa foi a virada de chave, né? De entender que eu estava construindo algo, independente do tempo, ou era dar certo ou era dar certo, né? É o que a gente chama de queimar a ponte, não tinha outra opção. E a gente tem, hoje em dia a gente tem uma coisa que a gente fala muito nas nossas palestras sobre a questão da completude. Tem muita gente assim, que ela começa um projeto, mas quando ela começa a bater nos obstáculos, ela desiste. Exatamente. E ela vai para um outro projeto e começa a bater num obstáculo, ela desiste. Tem uma vez que eu conversei com um amigo e ele falou assim, não, eu tô fazendo curso de tal coisa. Eu falei assim, pô, beleza, show, legal. Aí passou uns 3, 4 meses, não, tô fazendo curso de tal coisa. Aí eu, beleza. Passou mais um tempo, eu falei assim, cara, daqui a pouco você vai ser auxiliar de serviços gerais. Exatamente. Eu falei, não criticando, mas porque você tá fazendo tanta coisa e você acaba não se tornando perito em nada, você não acaba se formando em nada, é o tal do quebra-galho, né? Eu falei assim, então quando você consegue encontrar a motivação certa e consegue entender que é um projeto, e um projeto, como você falou, não acontece de hoje para amanhã, você tem que construir, então as coisas já mudam de ideia, né? Hoje em dia, se eu fosse perguntar para o Jean empreendedor, que está em expansão, quais são as maiores dificuldades que você tem no seu negócio? Eu acredito que hoje as maiores dificuldades realmente sejam esse assunto que a gente está conversando aqui. A constância e a disciplina, né? Eu acredito que eu tenho um ponto positivo na minha trajetória, que se não for controlado também se torna um ponto negativo, que é a vontade de querer cada vez mais, né? Isso não tem a ver com ingratidão. Eu sou muito grato a Deus e a todo mundo que me ajudou a construir o nosso negócio e aonde a gente chegou, cara, a gente saiu do zero, né, do negativo, e a gente chegou onde chegou hoje. Eu sou muito grato por isso. Só que eu não me permito parar aqui. Então, querendo ou não, se eu for olhar pro Jean lá dentro, é um Jean que não para. Querendo ou não, isso, em algum momento isso se torna cansativo, isso se torna um peso, e eu preciso conseguir controlar. Mas é uma qualidade, porque muita gente às vezes tem potencial para construir 100 vezes e a pessoa acabou ficando no conforto do 10. E crescer não é só sobre a pessoa. Sempre que eu converso sobre crescimento com o meu time, com a galera, eu falo, cara, o meu crescimento não é sobre mim, é sobre as pessoas que estão ao meu redor. A gente fala que existem 3 pontos, 3 motivações pelas quais a gente quer crescer. Em primeiro lugar é por nós, em segundo lugar é pelas pessoas que a gente ama, em terceiro lugar por terceiros, pela sociedade. E se a gente entender isso, cara, a gente não para de crescer. É entender, cara, poxa, tá confortável para mim, cheguei num nível legal, mas eu não posso parar aqui. Olha quantas vidas a gente tem para impactar ainda. Então, esse é um ponto que pra gente foi um grande divisor de águas para que eu pudesse entender. E aí, voltando à sua pergunta, em relação a qual a maior dificuldade, né, do negócio, eu acredito que seja a disciplina, seja a constância de, independente do resultado, fazer. Eu estava conversando com a minha esposa ontem e a gente estava falando exatamente sobre isso, estava comentando com ela, né? Muitas das vezes as pessoas que tiveram sucesso em algo na vida não são aquelas pessoas que têm um dom para aquilo, né? Um bom músico, um grande atleta, um grande empresário, muitas das vezes ele não é a melhor pessoa para estar naquela posição, só que ele foi a pessoa que mais se esforçou para aquilo. Então, se a gente pudesse resumir isso, é entender o seguinte, cara, o esforço ele vence o talento, sempre o talento não se esforça. Não basta você ter talento, porque muitas vezes o teu vizinho não vai ter talento nenhum, ele vai te vencer, ele vai construir muito mais do que você, porque ele se esforçou. Ter potencial não significa resultado. Onde mais tem potencial é no cemitério. É isso aí, a não ser que você use. Agora, uma coisa bem interessante que você falou aí. Muitos empreendedores eu vejo que é o seguinte, a gente até conversou isso na segunda-feira também. A gente fez um exemplo que é muito clássico. Vamos supor que você vai viajar com a sua esposa.
Você pega lá um avião, tá lá tranquilão na tua viagem, curtindo a viagem, aí vem a pessoa para te servir um cafezinho, te servir água e tal. Aí quando você olha no brochezinho dele, tá escrito o quê? Piloto. Aí tu fala assim, opa, calma aí. Se o piloto tá servindo cafezinho, tá lá na frente? Quem tá... E isso acontece muito com os empreendedores. É o empreendedor que ele sai da figura de gestor e ele vem para a figura do executor. É o cara que ele tá misturado no meio do barulho ali, executando tudo, e ele não tá conseguindo mais gerir. Ele não E o empreendedor ele tem que estar livre para a cabeça dele começar a ter novas ideias, porque o negócio tem que se renovar. E você consegue tirar tempo para se renovar, não só mentalmente, emocionalmente, tirar aquele tempo de descanso, mas também para se capacitar, para estar melhor na sua gestão de negócio? Vamos lá. Falando sobre esse assunto, a gente tem um ponto que é o seguinte. Na maioria das vezes, quando alguém inicia um negócio, né, ou empreende em algo, a pessoa não é um empreendedor, é o empreendedor. É o faz tudo. E eu fui essa pessoa, né? No meu início, eu era a pessoa que atendia no Facebook e falava, olha só, vai lá no WhatsApp que o nosso atendente vai te atender. E quem estava no WhatsApp era eu. Né? Era o G1, G2. Fazia o pedido, pegava a bicicletinha e ia pro correio. Né? Como vocês são daqui de Queimados, Sim. eu ia de bicicleta pro correio com 2 sacolas no guidão e daqui a pouco a sacola agarrava na roda. Então era uma loucura. Ficava na fila do correio e tal, e ao longo do tempo isso foi melhorando. Eu confesso que uma das minhas dificuldades é essa. É me desprender de coisas que eu posso delegar para conseguir focar no crescimento, né? E eu acho que quem entende isso tá 1000 passos à frente, né? É entender o seguinte, independente do tamanho do meu negócio, e se eu hoje tenho condições de delegar ou não, eu preciso entender isso para a oportunidade que eu tiver de estruturar tudo e ter as tarefas ali bem posicionadas, eu focar no crescimento do negócio. Porque falando de negócio, a gente tem 3 fases, 3 etapas para qualquer tarefa, para qualquer projeto. A gente tem a parte estratégica, a gente tem o tático e a gente tem o operacional. Cara, se o empreendedor, se alguém que estiver ouvindo a gente aqui, tiver a oportunidade de não tocar no operacional e de ficar realmente só no estratégico, tendo uma visão panorâmica, olhando o negócio de cima, ele vai conseguir evoluir muito mais rápido, né? Então, eu por muito tempo, e hoje ainda, eu tenho muita dificuldade em conseguir conciliar isso. Vira e mexe, me pego ali fazendo algumas tarefas e eu tento vir me corrigindo. Hoje mesmo, o Arthur está aqui comigo. A gente, algumas semanas atrás, estava gravando uns vídeos de teste para a gente poder colocar nas redes sociais e foi muito bem sucedido. E nesse teste eu estava com ele, né? A gente estava lá, eu metendo a mão, gravando. E aí hoje eu reorganizei minha agenda, falei, cara, eu não vou colocar a mão nisso. E aí a gente colocou uma pessoa lá para poder fazer. Então eu consegui ter o feeling de entender, cara, essa tarefa aqui eu tenho condições de delegar, então eu estou saindo fora. E isso é uma coisa que todo empreendedor precisa se redisciplinar todos os dias para poder conseguir corrigir. Mas tem um ponto muito importante nisso que você falou, que é a questão de, para eu delegar, eu tenho que ter pessoa capacitada para fazer. E aí vem a questão da formação da equipe. Exatamente. Né, e como é que você faz para poder fazer essa formação de equipe? Tem alguma ferramenta que você usa para poder estruturar uma equipe de qualidade? Vamos lá, eu sou muito fã de produtividade. Eu tenho um ponto muito ruim como Jean, como pessoa, que é não conseguir organizar minha agenda, minhas tarefas, aquilo que eu preciso fazer, e quando eu vejo eu já procrastinei horas. Poxa, Jean, achei que você era perfeito. É algo que eu tento me disciplinar o tempo todo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, se eu abrir meu celular, eu tenho aqui a agenda com tudo que eu preciso fazer, eu tenho todas as minhas tarefas do dia, só não olha. Tenho toda a minha programação. Não, eu tenho tentado me disciplinar para poder trabalhar dessa forma, porque Sim. se eu não seguir, eu me perco durante o dia. Uhum. E aí, respondendo a essa pergunta, hoje eu tenho construído pessoas para isso, e se a gente for procurar a pessoa perfeita para a gente delegar, a gente não vai achar. Não existe. Né? Eu acho que a maior questão que a gente tem, e vira e mexe a gente passa por isso lá na empresa, cara, eu não vou delegar. Por quê? Porque se eu delegar, eu vou gastar o triplo do tempo. Se eu fizer, é melhor eu ir lá e refazer. Né? A minha mãe, por exemplo, em várias situações, às vezes acontece isso. Eu não vou falar pro fulano fazer porque eu vou ter que ensinar, falar tudo, ele vai fazer errado, é mais fácil ele ir rapidinho fazer. Só que a gente precisa entender. Muitas das vezes, hoje, eu tenho ensinado uma única vez. Então, eu gasto mais tempo ensinando, preparando, para depois nunca mais. Então, a gente não tem pessoas preparadas. Se eu for dizer que eu tenho as melhores pessoas na minha equipe com a melhor preparação do mercado, eu não tenho, mas elas crescem junto comigo todos os dias. Né? Eu tenho, por exemplo, uma pessoa que trabalha comigo, que é a Thaís, deve estar vendo aí, ouvindo, que teve um crescimento absurdo, mas começou o nosso negócio do zero. Foi uma das nossas primeiras colaboradoras e hoje
parte de grandes tarefas que eu realizava eu consigo delegar para ela. É uma pessoa que eu tenho uma confiança em estar passando. E isso a gente precisa construir todos os dias. Né? Ter aquele feeling de olhar para um colaborador, para um funcionário e falar, cara, essa pessoa aqui, ela tem potencial de crescer, construir alguém. E ao longo do tempo a gente criando processos. Né? Não adianta a gente querer delegar de forma toda bagunçada. Ah, faz isso aqui, mas qual é o passo a passo? Como é que eu vou fazer essa tarefa? Ah, não sei. Então a gente tem que estar sempre construindo processos dentro do negócio e pensando, cara, aquilo que eu estou fazendo, né? Eu estou movendo aqui esse celular da esquerda para a direita. Qual seria a melhor maneira de fazer isso? A maneira mais eficiente, a mais rápida, para que depois a gente possa delegar. Uma coisa que é muito importante, que a gente vê muito por aí, é que tem muito empreendedor que ele acha que, por exemplo, separar um determinado tempo para poder treinar a equipe dele é custo e não investimento. Então eu acho que isso aí é uma dica que a gente também deixa para a galera que está ouvindo aí, que é necessário de tempo em tempo separar a equipe para poder dar uma capacitação para elas. E como você falou, o profissional perfeito não vai existir, mas vai existir aquele profissional que eu formo e que ele tem a cara da minha empresa. Exatamente. Ele tem a cara da presença de Deus, no seu caso. Então, se eu não ensinar, aí sim eu viro serviço. Exatamente. E aquela pessoa ela nunca vai estar capacitada para poder realizar o serviço. E a questão de você formar a equipe, preparar pessoas, começar a delegar, é exatamente como uma imagenzinha, não sei se vocês vão se recordar, de empreender. O que é o empreender? Tem uma imagem ilustrativa que diz, né? No início você trabalha muito e não ganha nada. E aí você trabalha um pouco menos e aí ganha mais. Tal. E lá na frente você tem um trabalho muito menor e tem um ganho muito maior. Né? Empreender no início, ninguém tem um ganho linear. Como, por exemplo, alguém que é CLT. Né? Você começa a empreender sem ganhar nada. Mas a possibilidade de ganho que você tem lá na frente é muito maior. E na construção de equipe se assemelha a isso. No início, a gente vai investir muita energia, vai investir muito tempo, vai se dedicar em relacionamento com aquela pessoa que eu estou preparando, trabalhando, construindo processos, e você vai gastar muito tempo e muita energia. Só que lá na frente, muitas das vezes você vai ser até desnecessário dentro do seu local de trabalho, porque você preparou uma equipe para isso. Eu estava falando com a Leandro na segunda-feira que quando a gente para analisar, na hora de contratar, tem muita gente que às vezes tem medo de contratar uma pessoa muito boa. Já percebeu isso? Tem pessoa que fala assim, pô, mas contratar fulano é bom pra caramba, que não sei o quê. Eu acho que é o medo, a insegurança de repente perder o espaço para aquela pessoa. Só que eu escutei um professor falando uma vez que eu achei bem interessante. Ele falou assim, toda vez que eu for contratar alguém para minha empresa, eu vou buscar sempre para contratar alguém que é melhor que eu. Exatamente. Ele falou assim, porque essa pessoa vai agregar muito mais para minha empresa e vai agregar para minha vida. Eu também vou aprender com ela. Eu falei, e essa é uma coisa que a gente tem que pensar. Tem muito líder que às vezes ele não entrega o que ele pode entregar para o liderado com medo de perder o liderado. Só que, cara, a gente não tem um liderado por uma vida inteira. A gente está formando pessoas para a vida. Exatamente. Então eu acho que essa tem que ser a ideia, tem que ser o cerne da questão, entendeu? De você entender que não, eu tenho que deixar ele a melhor pessoa possível. Por quê? Porque se ele realmente se sentir em casa, trabalhando aqui na presença de Deus, cara, eu tenho esse cara para a vida inteira e ele vai crescer. Ele não vai ficar eternamente naquela função que ele está. Daqui a pouco eu estou expandindo e ele está crescendo junto comigo e ele vai crescendo. É um pensamento que tem que ser duplo, né? Tem que ser o pensamento do empreendedor e do colaborador também. Exatamente. A gente tem que entender o seguinte. Por exemplo, lá na Presença de Deus, eu e minha mãe, que somos sócios, diversas e diversas vezes a gente contratou pessoas que ganhavam mais que nós. Né? E se talvez fosse outra pessoa, eu ia falar, cara, eu não vou contratar alguém para ganhar mais que eu. Esse dinheiro eu vou botar no meu bolso. É mais fácil eu fazer o que ela faria e eu mesmo vou ganhar. Né? Só que a gente entendia que a gente precisava multiplicar. A gente precisava crescer, se desenvolver. E foi isso que nos trouxe até aqui. Eu tenho pensado muito a respeito disso, entendendo o seguinte. Cada um de nós que está aqui nessa mesa, a gente tem a mesma quantidade de horas no dia. Ninguém aqui tem 48 horas, 72 horas. Cada um de nós tem a mesma quantidade de horas. E às vezes o que a gente pensa é, cara, por que fulano de tal consegue gerir tantos negócios, consegue fazer tantas coisas, tantos projetos e eu não? E aí tem uma questão que é o seguinte, da mesma forma que todos nós temos a mesma quantidade de horas, a gente tem a mesma quantidade de energia para se doar um projeto, para se doar um negócio. E quando a gente traz alguém bom para o nosso negócio, a gente não está dividindo o orçamento, por exemplo, não está dividindo ali o custo da empresa para mais alguém. A gente está multiplicando energia. Então eu tenho mais uma pessoa que vai possibilitar com que eu alcance aquele resultado desejado em um espaço menor de tempo. Então, muitas das vezes, quem empreende erra nisso, e eu já errei, né? A gente já errou lá, que é o seguinte, cara, eu só vou contratar depois que eu atingir X resultado.
Enquanto isso não acontecer, eu não vou contratar ninguém. Quando deve acontecer o contrário. Eu vou contratar alguém porque essa pessoa vai me levar a construir aquele resultado. Mais rápido. Né? Eu não espero a bomba explodir para poder colocar alguém no negócio, para poder aumentar o meu time e os meus colaboradores. Eu preparo os meus colaboradores para poder a gente aumentar o negócio. Então, com certeza. Uma coisa que é muito importante quando a gente fala sobre gestão de tempo, eu tenho uma palestra que fala sobre isso, que a gente fala sempre o seguinte, a gente tem uma mística que o pessoal sempre falou assim, não, quer ganhar mais, você tem que trabalhar 2 vezes mais. Ou seja, você tem que quase se matar de trabalhar, e quando na verdade não é isso. É você trabalhar de forma inteligente. Exatamente. Intencional. Que aí você vai trabalhar às vezes menos tempo, mas vai ser muito mais produtivo do que você trabalhar mais horas. Então é você saber trabalhar com inteligência. Aí eu sempre faço uma pergunta nessa palestra, né? Se tem como gerir o tempo. Aí tem todo mundo lá, levanta a mão, tem. Eu falei assim, não tem como. Você não consegue parar o relógio. Você para o relógio? Não tem como. Você tem como gerir a vida. Sempre, isso aí. Você vai gerir a vida. Você vai gerir o que você faz com o tempo que você tem. Isso aí. E se a gente parar para analisar, Jean, se eu chegasse para você e fazer um exercício agora, Jean, vamos fazer um exercício. Você vai pegar e vai botar uma folha com todos os horários do dia, de 1 em 1 hora. E você vai escrever tudo que você faz nas 24 horas do dia. Eu te garanto que vai sobrar tempo. Exatamente. Só que a gente usa o nosso tempo de forma errada. Outra coisa que a gente fala muito, que é muito importante para os empreendedores e para os colaboradores, na questão da gestão do tempo, que é importante na produtividade, porque afinal de contas, quando a gente fala de negócios, a gente está falando de produtividade, entendeu? Para poder gerar resultados. Quando a gente fala de gestão de tempo, a gente fala sempre o seguinte, como é que eu posso gerir melhor o meu tempo? Como é que eu posso enxugar o meu tempo vago? E como é que eu posso ser produtivo dentro do tempo que eu tenho de trabalho? A gente tem uma mania de, muitas vezes, quando vai fazer a nossa agenda, entulhar o nosso dia de 1 milhão de coisas. E quando chega no final do dia, a gente não consegue realizar algumas daquelas coisas. E o que acontece? Sentimento de frustração, de incapacidade. E a gente automaticamente empurra aquilo para o dia seguinte. E para o dia seguinte. A gente não costuma dar uma margem de folga no nosso dia para que possamos realizar as tarefas de maneira mais concisa, mais precisa e dentro daquele período que realmente eu me determinei realizar. Isso também está dentro do planejamento. Se eu não faço isso, eu acumulo muita função, não consigo ser produtivo e acabo ficando frustrado. Então, o que acontece? Então, isso está importante na hora de você delegar as funções. Por quê? Porque, como você falou, de repente o tempo que você estava ajudando o teu amigo, você poderia estar fazendo uma outra coisa. Isso aí. E aquela outra coisa ficou para depois, que de repente você não conseguiu fazer e foi empurrando. E a gente fala muito sobre a questão das tarefas. Existem as tarefas circunstanciais, as tarefas importantes e as urgentes. Aí aquilo que era circunstancial acabou ficando importante, o que era importante ficou urgente, e o urgente deu ruim, me deu perda. Então a gente tem que ter esse poder de saber delegar, saber preparar, gastar realmente tempo com a pessoa para preparar o colaborador para ele poder executar as funções sem que eu fique o tempo todo em cima dele, fiscalizando se ele vai fazer ou não vai fazer. Me diz uma coisa agora, uma coisa que impacta muito no empreendedorismo, no empreendimento, é a questão financeira. É o empreendedor não saber fazer os seus cálculos financeiros, não saber ajustar as suas contas e usar sempre uma margem para reinvestimento dentro da empresa. Como é que você trata essa questão financeira dentro da Presente de Deus? Vamos lá. Sobre a nossa questão financeira, eu não sou a melhor pessoa para estar falando isso aqui, porque isso aqui eu tenho uma parceira que faz. Isso é importante. Então, tem um ponto de produtividade, como a gente estava falando aqui, gestão de energia, né? Hoje a Presente de Deus é dividida da seguinte forma. Eu cuido de toda a parte de venda, de toda a parte comercial, marketing, estratégia do nosso negócio. E a minha mãe, que é minha sócia, toda a parte financeira, eu nem sei o que está acontecendo. Podia ter trazido a mãe dele, né? né? Poderia estar aqui com a gente. Na próxima já vou marcar uma próxima para você trazer ela junto. Então, esse é um ponto muito importante e acaba linkando aquela questão da produtividade e da gestão de energia, né? Se talvez hoje eu tivesse construído esse negócio sozinho, com toda certeza eu não teria chegado onde eu cheguei, né? E aí, quando a minha mãe entra no jogo, quando ela entra no negócio, a gente por muito tempo dividiu energia e não multiplicou. Entendendo o seguinte, cada um de nós, assim como um casal, por exemplo, nenhum casal gosta das mesmas coisas, é exatamente igual, sempre tem as suas diferenças. Sim. Né? E aí quando a gente bate de frente, cara, é como se tivesse uma corda e cada um tá puxando para um lado. E ninguém sai do lugar.
E aí, em relação à sociedade, é a mesma coisa. Muitas das vezes, quando a gente vê num negócio, num empreendedorismo, num empreendimento, uma sociedade, são sócios que são diferentes, que têm aptidões ali diferentes e que muitas vezes não conseguem gerir ali o potencial de cada um. Ah, porque fulano, é como se eu fosse olhar, cara, minha mãe não tá vendendo nada, só eu que tenho que trabalhar com venda. E aí eu reclamo por ela. Sendo que eu preciso entender, cara, o que ela é boa, o que eu sou bom, e vamos crescer junto. Vamos trabalhar junto pra gente poder crescer. Então, no nosso início, a gente teve uma certa dificuldade em relação a isso. Ela, em alguns casos, era pé no chão, era mais firme em relação às decisões, mais cautelosa. E eu, até pela imaturidade no início, né, por ser muito jovem, eu queria voar. Então eu não tinha medo e não tinha nada. Eu ia pra cima independentemente das coisas. Mas só fazendo um ponto aí, isso é importantíssimo. Exatamente. Dentro de uma sociedade, dentro de uma empresa, tem que ter a lei do equilíbrio. Isso aí. Sempre tem um empreendedor que é o sonhador, é o cara que ele quer abraçar o mundo, ele quer fazer tudo, mas tem que ter a âncora, que é geralmente o racional. Aquela pessoa que, calma aí, vamos planejar, vamos botar no papel. Exatamente. Se houver um equilíbrio, cara, isso é super positivo. O problema é quando um bate de frente com o outro e os dois não saem do lugar. Então, por exemplo, em diversas vezes, no nosso negócio, a gente deixou de crescer, deixou de tomar decisões assertivas porque ficava um brigando com o outro. E eu queria uma coisa, ela queria outra. Quando a gente passou a entender e a gerir melhor isso, a gente falou, cara, eu quero voar. E ela vê todos os pontos cautelosos dela. A gente senta e toma a melhor decisão. E senta e toma a melhor decisão. Tipo assim, o que eu preciso pra voar, né? Exatamente. Mãe, fala aí, o que eu preciso pra voar? Pensando um pouco em segurança, mas também em ser disruptivo dentro daquilo que a gente precisa fazer. Então isso é extremamente importante. Cara, isso é top demais. Legal. Vamos para os nossos patrocinadores? Vamos lá. Solta aí, João. Pacto multibenefícios, uma coisa que é muito importante. Você falou que gosta muito de carro, né? Você acredita que tem gente por aí que fica andando com 100 mil reais aí de valor de carro sem proteção no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro isso é loucura. Isso é uma coisa de doido, né? Mas tem muito louco. E pior que tem, rapaz. É pior que tem, infelizmente. Então a Pacto tá aí, é nossa parceira, nossa patrocinadora. E além de proteção para roubo, furto, colisão, incêndio e diversos outros benefícios, a gente já está dizendo, ela é multi-benefício. Ela tem clube de benefícios que você pode ter desconto em Casa Bahia, faculdade, mais de 3 mil lojas por aí. E é uma associação que você pode confiar. Pacto Multibenefícios. Precisou, ela está aí sempre para te ajudar. LSG Express, isso é bom pro Jean, né? Fala desse negócio pra ele. Vou anotar aqui. Transportadora de qualidade que faz aquilo que o cliente realmente precisa. A gente esteve aqui com a Cristiane e com o Leandro. Sim. Eles falaram uma coisa que eu achei muito interessante. Eles falaram assim, nossa prioridade é o respeito ao nosso cliente. Então, se ele precisa do produto dele sendo entregue da melhor maneira possível, no prazo correto, naquele jeito que ele está pedindo, assim que a gente vai fazer. Bacana. Então, é uma empresa, uma transportadora de qualidade que está atendendo aí pelo Brasil inteiro. Você pode confiar aí, pode entrar em contato com eles, já faz o link aí, LSG Express. E agora também é cliente Andas, né? Tô sabendo. Cliente Andas. A gente está ajudando aí, prestando consultoria para LSG Express. Ariana Santos, New Design, a melhor New Design da Baixada. Se a sua esposa não tem nenhum lugar para fazer as unhas, leva ela lá nesse ateliê. Ela não vai se arrepender. O atendimento lá é excelente. É um atendimento de primeira qualidade. Eu falei aqui com o Charles na segunda-feira. Semana passada a gente foi para lá, né, fazer a unha e tal. Você acredita que nós fomos recebidas com costela? Acredita? Caramba, isso é atendimento premium. Eu já até falei que eu vou fazer mulher, mas eu quero costela. Eu não tinha visto ainda. Desse jeito, ela chegou, viu a nossa cara lá de fome. Falou assim, meninas, que tal a gente degustar uma costela? Olha só que atendimento. Então ela vê a necessidade do cliente, é uma pessoa super humana, é uma artista, muito especialista no que faz, super requisitada, é a melhor New Design da Baixada. Anota o contato dela aí, é @Ariana Santos, você encontra ela no Instagram. Beleza, depois a gente fala mais um pouquinho dos nossos patrocinadores. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje em dia, como é que tá a Presente de Deus espalhado por todo esse lugar aí? Cara, hoje a gente tá muito maior daquilo que a gente começou e do que a gente imaginava no início. Imagino. E com toda certeza muito menor do que aquilo que a gente vai se tornar, né? Para você ter uma noção de números, a gente iniciou a Presente de Deus praticamente no negativo, até por ter dívidas anteriores de outros negócios. Então foi algo muito difícil para a gente. E olhar para trás e ver tudo que a gente construiu, cara, é muito gratificante. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo que a gente construiu, por cada pessoa que compõe o nosso negócio. Hoje já foram mais de 10 mil revendedores
empreendedores não só ao redor do Brasil, né, em todos os estados do Brasil, mas também em outros continentes. E o mais bacana disso tudo é entender aquela lógica do crescimento, né? Caramba, a gente cresceu e até um momento, poxa, tá bacana para nós. Só que o bacana para outras pessoas é o que é algo essencial. Hoje a gente tem centenas e centenas de famílias e eu não consigo mensurar a quantidade de pessoas que são abençoadas através do nosso negócio. Pessoas que vivem através do nosso negócio. Pessoas que em diversos momentos estavam em depressão, estavam trabalhando com algo que elas não gostavam e hoje elas podem falar com total certeza que elas fazem o que elas amam. Que tem liberdade de tempo, liberdade geográfica, né? No sentido de, caramba, eu tenho um filho em casa, eu quero me dedicar ao negócio, mas eu também quero me dedicar ao meu filho, à criação. E elas têm essa possibilidade. Então, assim, são inúmeras vitórias que a gente conquistou. Hoje já foram mais de 500 mil de camisetas, de produtos distribuídos. Então, nossa, eu não tinha feito essa conta. De queimados pro mundo. E quando eu fiz, eu falei, cara, 500 mil de camisetas espalhadas aí em diversos guarda-roupas do Brasil. Legal, né? É bastante coisa. E sem contar top, também, né, com o propósito, que o propósito da Presente de Deus é um propósito lindo, sim, que é de transmitir a palavra, sim, né? Leva uma mensagem, e eu acredito que vocês devam ficar muito realizados mesmo. Voltando aqui, a gente sabe todo o sucesso e tal da empresa, nós passamos por um momento pandêmico, né? Você tem uma mentalidade, a gente já viu que você tem uma mentalidade de crescimento e tudo mais, mas nesse momento da pandemia, como foi para Presente de Deus? Você já estava estruturado na forma digital, sim, sim, né? Um pensamento bem antes de todos os outros empreendedores. Mas vocês sofreram algum baque dentro desse período? Então, eu acho que a gente chegou até a ter uma queda em algum momento, muito no iniciozinho, mas a gente virou a chave logo em seguida. E eu, por muitos momentos, né, até por conta do meu início, da minha idade, da experiência que eu tinha, eu passei por algumas dificuldades e em algum momento eu sofri com aquilo. E querendo ou não, quando a gente torna um problema maior que a gente acaba se perdendo no meio do caminho, né? A gente acaba enfraquecendo, não tendo disposição para poder correr atrás. Quando a gente entende que um problema, ele é só um problema, para a gente poder resolver e crescer cada vez mais, a gente vira o nosso jogo. E foi o que aconteceu na pandemia. A pandemia, né, as notícias se alarmaram, as lojas começaram a fechar. Pra gente já era praticamente 100% digital, mas a gente tinha a questão logística, sim, porque se o correio, se as transportadoras não estão entregando, isso impacta a gente, né? Então a gente começou ali a pensar, por algum momento, a gente teve um certo desespero, cara, o que vai acontecer? Aquele ponto de interrogação, o que vai ser da gente agora? Mas a gente logo, muito rápido, a gente conseguiu buscar a solução e virar o jogo. Então eu lembro que no iniciozinho a gente teve que colocar todos os nossos funcionários para casa e a nossa empresa, a nossa fábrica estava em construção, tinha muita parede ainda que não estava nem com embolso, porque a gente estava correndo atrás ali e, cara, a gente decidiu cair para cima. Então, na hora ali a gente inventou umas máscaras, né, que na época era o auge, a gente começou a cortar máscara, eu e meu irmão, a gente estampando ali e começou a trabalhar, minha mãe fazendo os cortes ali, a gente começou e no primeiro ou segundo mês, aquilo ali foi o que sustentou a gente. Então, se a gente não tivesse tomado a decisão de pivotar, tomar uma atitude rápida, talvez a gente não teria conseguido resistir a isso. Aproveitou então, a oportunidade, né? A gente pegou a chuva ali e realmente, né, fez do limão limonada. E aí foi o que nos sustentou no primeiro mês e logo em seguida foi um crescimento atrás do outro. A gente cresceu mais de 5 vezes dentro da pandemia. E uma coisa muito interessante agora que ele falou é porque na pandemia a gente viu, infelizmente, muita gente quebrando, né? Sim. Muitos negócios acabando, uns porque não tinham uma gestão de folga, era gestão muito arrochada ou estavam com dívidas, e outros porque não tiveram essa virada de chave rápida para poder aproveitar o momento, né? Então você teve uma sacada muito grande. Uma coisa que você falou um pouquinho antes que eu achei muito interessante é a questão do crescimento. A gente vê que muitos empreendedores, o que acontece? Eles delimitam meio que um teto, para assim, não, eu quero crescer até aqui. Se eu chegar até aqui, eu tô feliz. Eu só queria falar que eu estou recebendo mensagem da dona Amália Sei de Belém, que está comentando: que top essa entrevista com o Jean Henrique, que exemplo de empreendedor, Deus o abençoe infinitamente. Presente de Deus mudou a minha vida financeira e da minha família. Quando comecei estava com depressão e falido em todas as minhas áreas, mas a Presente de Deus mudou minha vida.
Faço parte desde maio de 2019. Tenho muito orgulho de Deus em me apresentar a essa família. Uau, Que caramba. Beijão pra isso é Amália lindo. aí, que tá acompanhando a gente. Que lindo, né, Nossa. A cara? Amália faz parte da Presente de Deus, é uma top líder nossa, lá de Belém do Pará. Olha só. Em breve vou ver você Que pessoalmente legal. aí, Amália. Estamos atingindo Belém do Pará também. A presidente pegando o mundo e, a gente e o não, podcast chegando junto isso lá. aí. E Poxa, é como eu estava legal. dizendo, e é interessante que você tenha esse pensamento de crescimento não para si próprio, mas de crescimento para os seus. E isso é muito legal. Por quê? Porque, como eu falei, tem muito empreendedor que ele fala assim, eu paro aqui. E muitas vezes ele bota um teto que ninguém mais sobe. Ele estabeleceu que aquele ali é o limite dele e ele não se preocupa com os deles, né? E hoje em dia, você falando isso, eu acho uma coisa muito legal. E o que te leva a ter essa motivação de realmente querer crescer, mas não crescer para benefício próprio, mas querer para beneficiar as famílias que você sabe que estão debaixo da presença de Deus? Esse testemunho que a gente acabou de ouvir é um exemplo disso, né? Mas um ponto que a gente tem que entender, principalmente na questão do empreendedorismo, é que o conforto, ele faz a gente quebrar sem a gente perceber. Então, muitas das vezes, alguém está empreendendo, que tem um negócio, e para a visão daquela pessoa, ela chegou num ponto interessante, cara, você está caindo por aí. Né? Porque quando a gente entendeu o seguinte, a frase do grande Flávio Augusto, estabilidade não existe. Entendendo que estabilidade não existe, ou você está crescendo ou você está caindo. Então, se você está olhando para os números, para o teu negócio, se você não está acordando motivado todos os dias para poder construir algo novo, cara, você está caindo, você está regredindo, por mais que você não perceba. E muitas das vezes não é nem em relação ao negócio, mas tem uma frase que diz que quando a gente deixa de sonhar, a gente morre. Né? E a gente vê diversos casos desses. Pessoas que tiveram negócios muito bem sucedidos, mas que entraram para uma zona de conforto, deixaram de sonhar, deixaram de estar ativas em algo e acabaram decaindo. Não inovaram, Então, né? Exatamente. Então, um ponto que a gente precisa entender, e é o que acontece no meu caso hoje, todo crescimento que a gente busca, e essa zona de conforto que a gente, de confronto, na verdade, que a gente sempre pensa em criar, é pensando nisso. Cara, eu preciso estar desconfortável para que eu possa crescer. O conforto, ele não traz crescimento em nenhuma área da nossa vida. Dor, a gente vai ter sempre. Se a gente for parar para pensar e colocar em relação à saúde, uma pessoa que ela se deixa levar pela obesidade, querendo ou não, ela tem uma dor. Ela tem dificuldade, ela vai sofrer consequências na saúde dela. Uma pessoa que tem uma vida saudável, uma pessoa que está construindo músculos ali dia após dia, ela também sofre, ela também tem dores. Então escolha a sua dor. E aí qual a dor que a gente quer escolher? Né? A dor de crescimento, Para né? empreender é a mesma coisa. A gente crescer dói e dá muito trabalho. E em alguns momentos, a pandemia foi um dos casos, o crescimento que a gente teve muito rápido doeu muito. Para mim, para minha família, eu tenho um vídeo no meu celular de a gente 4 horas da manhã estampando máscara, camiseta. Né? A dor, o processo de muitas vezes o crescimento ser muito grande e muito acelerado, a gente não dá conta e receber reclamação e tal, e se preparar para aquilo, crescer dói. Eu entendo que para a gente crescer 5, 10 vezes mais do que a gente está hoje, vai doer muito. Eu vou precisar aprender coisas que eu não sei, Sim. Eu vou precisar me dedicar muito mais do que eu não sei, só que eu preciso estar muito fincado ao propósito do negócio, a motivação certa. Quando a gente tem a motivação correta pelo que a gente está fazendo, a gente consegue encontrar energia para a gente poder ir para frente. Então, hoje, um dos principais pontos que nos leva a crescer cada vez mais é entender, cara, o nosso negócio hoje não é um negócio simples. O nosso negócio não é um negócio que só fornece camisetas para qualquer pessoa. A gente tem um propósito muito fincado ao nosso negócio, né? Que é de evangelizar, é de levar o amor e a palavra de Deus através da moda, do vestuário e principalmente de usar do nosso negócio para poder abençoar vidas. Então, quando a gente acorda mais cedo, dorme mais tarde, faz aquilo que a gente muitas vezes não está acostumado a fazer, é pensando, cara, quantas centenas e centenas de pessoas vão entrar nesse negócio e vão ser abençoadas. Lá na frente vão dar um depoimento como esse da Amália. Verdade. E isso é muito importante, né o Jean e Leandra, pelo seguinte, quando a gente para ouvir um pouquinho da população, por exemplo, a população de Queimados, a população da Baixada, a gente vê muita pessoa o quê? Reclamando, e nunca tá bom. E quando a gente vê empreendedores que têm essa ideia de retribuir para a sociedade aquilo que a sociedade está dando para ele, todo mundo cresce. Exatamente. Né? O município cresce, a Baixada cresce, o Rio cresce, todo mundo cresce. Só que como que você faz, qual é a sua estratégia para manter essa mesma pegada, essa mesma mentalidade que tem em você de energia, de crescer com a sua equipe? Então,
um ponto que a gente tem lá na presença de Deus, e é algo também muito pessoal meu, é de sempre buscar aprender e fazer coisas novas. Então, em alguns momentos, eu me peguei olhando para o negócio, sentando na cadeira do escritório, até sem necessidade, mais por conta do costume, mas olha, cara, não tem nada para fazer aqui hoje, né? Tá tudo certo, parte daquilo que a gente estava fazendo eu já consegui delegar, então a equipe está dando conta, eu poderia estar em casa, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu estava ali por conta da rotina mesmo, de todo dia ir para o escritório e tal, ir para a empresa. E aí eu me pego às vezes olhando para esse cenário e falo, cara, o que eu preciso aprender de novo? Então, dentro do nosso negócio, uma coisa que leva a gente a crescer e a não se manter estagnado é sempre estar criando algo novo, né? Seja um projeto, seja uma melhoria, seja produtos novos, seja canais novos de venda, a gente sempre precisa estar, de forma disruptiva, estar criando algo novo, seja como pessoa, como negócio, aprendendo coisas novas. Em movimento, então, isso, né? Em movimento. Em movimento resume tudo isso. Sim. Se mantém em movimento. Por isso que o nosso nome é melhor. Negócio em movimento. Por isso que nosso programa é um sucesso. Né? Isso aí. Legal. Muito bacana essa história do Jean, né? Essa trajetória toda dele aí. Mas o que me chama mais atenção em toda a sua trajetória é a virada de chave. Quando você teve a virada de chave, quando você entendeu qual é o seu propósito e a motivação certa. O carro, se ele conseguisse chegar à conquista do carro, ele iria ficar frustrado. Né? Conseguiu o objetivo. E agora? E você virou a chave na hora certa, conseguiu encontrar o seu objetivo, que é um objetivo maravilhoso, que é um propósito maravilhoso. E, como o Nunes fala, quando a coisa gera só por dinheiro, o negócio fica pequeno. E transbordar na vida de outras pessoas, esse depoimento que a moça acabou de dar aí, nossa, me deixou emocionada. Transbordar na vida de outra pessoa não tem dinheiro que pague. Né? E vale muito a pena a gente olhar para trás, acredito que para você vale muito a pena olhar para trás e ver o quanto de benefício que você faz na vida das outras pessoas. E a gente fica muito feliz com isso, né? De poder compartilhar essas histórias aqui para outros empreendedores, para as pessoas que acham que estão distante dos seus propósitos. E você foi muito claro em falar que as coisas não são fáceis. Né? Eu até brinquei, eu pensei que você fosse perfeito. Começou um negócio com 16 anos, né? Um negócio que funciona muito bem, que abençoa muitas pessoas, mas você também teve seus percalços. E eu acho que a mensagem foi dada, né, Charles? Foi dada. Vou fazer mais uma pergunta aqui pro Jean. Se você tivesse que dar uma dica para quem está pensando em começar a empreender agora, qual dica você daria? Cara, é muito difícil selecionar algo muito pontual para poder falar, né? Mas eu diria aquilo que a minha mãe me disse várias vezes na minha infância e na minha adolescência, que foi até o que eu falei aqui. Não busque construir um negócio, como você disse, uma pessoa que está querendo fazer algo, que está querendo fazer um negócio. Não busque um negócio pelas motivações erradas. Pelo dinheiro, porque você não gosta do seu chefe, porque você, quero trabalhar em casa, não. Busque uma coisa que você ama, uma coisa que você tenha propósito. E aí, Jean, eu não sei ainda o que eu amo. Cara, se mantém em movimento, né? Todos os momentos que eu estava construindo negócios, fazendo, vendendo uma empadinha, vendendo picolé, fazendo caneca, cara, várias coisas que eu fiz, aquilo hoje não é o que eu faço, né? Mas aquilo me trouxe até aqui. Eu lembro da história de Davi. Davi, ele se tornou um grande rei, né? Mas no momento que ele foi selecionado para ser rei, ele estava em movimento. Ele estava fazendo algo. Então não seja alguém improdutivo. Cara, o que eu posso fazer hoje? Eu ainda não sei o que eu quero, ainda não sei exatamente aquilo que vai me mover, que eu tenho um propósito muito fincado em relação àquilo, algo que eu ame, mas eu não posso ficar sentado parado esperando acontecer, esperando cair do céu. Então vai fazer alguma coisa, se mantenha em movimento, entenda que não necessariamente você vai seguir aquilo pro resto da vida, mas faça alguma coisa, porque você vai encontrar. Show. Se você tivesse que indicar um livro que pode servir de inspiração aí pra galera. Cara, são muitos. Pode citar muitos, aí. Mas alguns livros que eu li e que mudaram, né, tiveram uma virada de chave. Os Segredos da Mente Milionária, que é um livro todo empreendedor livro, né? Todo demais. É um livro muito rápido, muito didático. É um livro que eu estou lendo agora, eu não lembro agora o nome do livro, mas é do David Goggins. O cara tem uma história excepcional e está muito linkada ao empreendedorismo. Ele
teve uma infância muito ruim, né, com diversos traumas, ele tinha de tudo para não ser ninguém, mas ele foi lá e teve uma virada de chave gigantesca. Ele se tornou um SEAL, né, que é uma elite da Marinha Americana, e é uma história fantástica. Eu acho que para um empreendedor é muito interessante ler esse livro para poder entender e até conseguir tirar energia de onde não tem para fazer o que tem que ser feito. Então são 2 livros que com toda certeza eu indicaria. Show de bola. Leandra, e aí? Impactada. Moleque é bom, né? Moleque é bom, né? Muito bom. Ele é bom. Muito bom. Na próxima a gente tem que trazer a mãe dele também. Exatamente. Vamos marcar para ela estar aqui com a gente. Com certeza, ela vai dar aqui uma lição para todos. Um curso de sabedoria. Sim, sim. É sempre bom. E vai servir de exemplo para várias mães, né? A gente estava falando sobre isso aqui na segunda-feira, sobre essa questão de potencializar a força das crianças, né? Sim. Naquilo que a criança é boa. Às vezes a gente cobra naquilo que ela não é boa, como o Charles falou. A criança ela tira uma nota baixa numa matéria e qual é a nossa tendência? É fazer com que ele fique bom naquilo que ele é ruim, entre aspas, né? E não potencializa aquilo que ele é bom. Já é bom. Exatamente. Então a sua mãe vai vir aqui, vai contar essas histórias pra gente. Fechado. Tá bom? A gente vai marcar aí pra ela, agendar pra ela estar aqui com a gente. Então vamos lá, considerações finais, Leandro. Já pode acabar? Aí, ó. Não 5 pode. e 1. Não pode? Não. Pode fazer mais perguntas. Se o João liberar aí, a gente vai tocando. O João tá assim, ó. Ih, Pode. Então, se tiver mais perguntas, pode lançar. Tá. Você falou que tinha um caminhão de perguntas? Não, é porque assim, ele foi desenvolvendo a conversa. Já foi respondendo. Mas já foi respondendo. Mas vamos lá. A sua equipe deve ser uma equipe muito motivada, né? Você é uma pessoa que, assim, que parece, né? Parece, olha só como eu falo. Você é uma pessoa que exala a motivação, né? A gente vê isso, a pessoa inspirada. Como é que você mantém esse ritmo lá dentro da presença de Deus? Tem treinamentos de tempo em tempo? Sim. Hoje não só sou eu que faço isso, então por algum tempo era eu que tinha que colocar a cara lá e realmente estar junto com a galera, até pela dimensão que o negócio se tornou. Eu acabo não tendo condições de estar em todo lugar ao mesmo tempo. Sim. Mas a gente tem excelentes pessoas que fazem isso. E um ponto que a gente tem que ter interessante é o seguinte: hoje a gente tem uma liderança, né, dezenas de pessoas que tem muito resultado, que tem negócios grandes, que tem equipes com 100, 200, 500, 1000 pessoas, e elas trabalham todos os dias para isso. E é tudo muito linkado ao nosso propósito, né? Hoje, um revendedor da Presença de Deus, ele tem acesso a devocionais todos os dias, né? O pessoal abre um culto lá, e assim, são coisas que ultrapassaram aquilo que eu faço, fizeram muito melhor do que eu. Legal. Né? Então, tem cultos, tem treinamentos, mas a equipe sempre conectada. A gente fala lá que na Presente de Deus, principalmente para alguém que entra no nosso negócio, que a gente não é só uma empresa que vai fornecer produtos para você. Olha só, a gente aqui é uma família. E qualquer vídeo que eu abro no Instagram, stories que eu vou gravar, fala família, já se tornou frase já nossa. Por quê? Porque, cara, alguém que entra na Presente de Deus, muitas das vezes, e que tem esse negócio como negócio principal para ela vai estar linkada com a gente ali. A gente vai conversar sobre sonhos, a gente vai falar muito sobre Deus, a gente vai falar muito sobre negócio, muito sobre motivação, sobre aquilo que ela quer para frente, o que ela quer construir. Então a gente tem um time hoje muito engajado, e eu estaria sendo egoísta se eu dissesse que eu que faço tudo isso. Não, tem uma galera gigantesca. Eu tenho meus agradecimentos aqui a todos os nossos diamantes, né? A galera que tem e constrói todos os dias um negócio incrível, e hoje a equipe se mantém engajada, se mantém motivada por causa dessa cultura que foi construída. Isso é muito legal, é muito bacana. Show de bola. Você falou muito da sua mãe. E seu pai, onde é que ele entra nessa história? Cara, meu pai é a nossa base. A nossa base, não só para mim, mas para minha mãe. É uma das primeiras coisas que eu aprendi na minha adolescência, pensando em não ficar parado, foi design gráfico. E meu pai me patrocinava em tudo isso, né? O nosso negócio, quando a gente iniciou, eu não lembro agora se foram 25 ou 50 camisetas, a gente não tinha R$1 para comprar o tecido, e a pessoa que foi lá e patrocinou a gente é o meu pai. Então hoje ele seria a pessoa ali que tem a maior parte na sociedade por conta disso, né? Ele é um alicerce para a gente, para o nosso negócio, e apesar de estar mais nos bastidores, não está aparecendo tanto como, por exemplo, a minha mãe até que aparece um pouco mais, é a nossa base. É a nossa base para tudo aquilo que a gente construiu. Eu preciso agradecer muito a ele por isso. E aí tem um ponto interessante que
quando a gente fala o seguinte, cara, não dá para trabalhar com família. Eu ia falar isso agora. A gente entra nesse contexto. A gente tem até que fazer um podcast aí com empresas de família, né? Empresas familiares, Muita gente fala que já não tem condições de trabalhar com família. E lá no nosso caso é totalmente diferente. A gente iniciou o negócio, a minha mãe, como ela estava tocando o negócio dela ainda, eu comecei ali, ela me fornecia os produtos, produzia e eu fazia toda a parte de venda ali, tentava construir. Logo depois ela fechou a parte do negócio que ela tinha e a gente se juntou. E hoje, cara, a gente olha, eu tenho a minha avó que está todos os dias lá, é quase que a primeira a chegar e a última a sair. Sério mesmo? Na máquina de costura, Caramba. deve estar lá agora. E ela ama trabalhar, ela ama o que faz. E o interessante é que ela contagia toda a equipe ao redor. Tem que trazer a família toda, Charles. Então, tem que trazer a avó também. Agora eu quero conhecer a avó. Também. Ela é uma pessoa que está ali, com certeza todo mundo que está na empresa aprende com ela. O meu irmão, que hoje, cara, se tornou um empreendedor nato. E a gente que conhece, a gente que é de casa, cara, o João, quem diria? O João passou uma fase que ele era um pouco mais preguiçoso, não queria fazer muita coisa. A questão de estudar, que você falou, né? Não tinha as melhores notas. E, cara, é uma pessoa que a gente hoje tem que tirar o chapéu. Legal. Tá construindo um resultado gigantesco. E eu tenho só a agradecer toda a minha família por isso. Cara, que Isso é top. legal. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá trabalhando com a família. Não tem aquele momento que de repente fala assim, mãe, eu quero fazer desse jeito. Ela, eu não quero. Eu sou a mãe, você tem que obedecer. Cara, não tem. Não tem. A gente é muito... Acho que a gente consegue dividir muito isso. Isso é importante. Um ponto que a gente até tem lá é porque muitas vezes a gente não esquece um pouquinho o lado profissional para poder, cara, vamos estar em família, né? Vamos falar sobre coisas de família. A gente está sempre falando de negócio. Por algum momento a gente entendia que isso era um erro, né? Porque, cara, vamos falar de negócio o tempo todo de trabalho. Só que o trabalho faz parte da nossa vida, né? Não no sentido de, como alguém pensa, por exemplo, o CLT, caraca, eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar cedo e tal, aquela coisa. Não, é um estilo de vida. A gente não está trabalhando porque a gente precisa, porque a gente é obrigado a fazer aquilo. É porque é algo que a gente ama. É um projeto que todos nós temos em comum. Então é um prazer muito grande que a gente tem de construir tudo isso juntos, né? Então, essa questão a gente divide muito bem. A minha mãe, ela conseguiu moldar muito a gente em relação a isso e a gente entender toda a parte profissional do negócio e ser muito maduro para tudo isso, né? Entendi. Ela poderia, pela experiência, pela idade, falar, cara, eu que vou bater o martelo. Ser centralizadora, né? Por mais que a gente pudesse opinar por alguma coisa, ela que ia bater o martelo. E não é isso que acontece. A gente senta junto, a gente avalia e todo mundo pensa sobre o negócio. No último sábado, por exemplo, a gente estava trabalhando e aí reuniu ali a gente para poder, numa mesa, para poder falar sobre o negócio. Vamos resolver aqui quais serão os nossos próximos passos. O que a gente vai fazer? Quais são os problemas que a gente tem hoje e quais são as ideias de vocês. Então ela consegue direcionar muito bem isso. Ela não é uma pessoa que tem uma sabedoria muito grande. Ansiosa para conversar com a sua mãe. né? Muito interessante. E é difícil, hein? É difícil você conseguir manter uma equipe ajustada, alinhada e motivada constantemente. Sim. A gente sabe que muitas vezes quando é a base, né, só familiar, a gente até consegue. Agora, expandir esse sentimento para o restante da equipe, ainda mais quando a equipe é muito grande, não é todo mundo que consegue. Então, parabéns aí pela sua vitória aí. Obrigado. Cara, faz um pouquinho agora do seu merchan agora. Fala um pouquinho sobre o Presente de Deus aí. Bom, quem quiser se tornar, de repente, um revendedor, quem quiser encontrar vocês, como é que faz? Vamos lá. A gente está no Instagram, Use Presente de Deus. O meu Instagram pessoal é Jean_PDD. Então, quem quiser se conectar comigo, se conectar com o nosso time, quem tem vontade de empreender, mas por algum motivo ainda não encontrou uma ferramenta para isso, cara, vem para cá que a gente vai te acolher, vai te ajudar, vai te dar os primeiros passos para com certeza você ter resultado como várias pessoas hoje. Hoje nós temos empreendedores que estão ganhando 3, 4, 5, 6 mil reais trabalhando no conforto do seu lar. Não existe nada melhor do que isso, né? Então, a gente está aqui com uma ferramenta para te ajudar a realizar os teus sonhos. É exatamente isso que a gente quer. Show de bola. Bom, pessoal, estamos chegando ao final, mas tem uma coisa boa, né? O Jean já liberou um voucher aí de R$200 pra gente fazer o sorteio. Na sexta-feira nós vamos fazer. Sexta-feira. E se você tá querendo participar, entra na nossa rede, entra na rede da Presente de Deus, dá um like lá, começa a seguir e com certeza você vai estar concorrendo aí a esse voucher aí. Falando um pouquinho de mais do nosso patrocinador, Estácio de Sá tá com a gente. Estácio de Sá que tem, a gente fica brincando, fala que Estácio de Sá é igual a Assembleia de Deus. Tem tudo quanto é lugar. Onde você vai. É porque é boa. E, cara, o Polo aqui de Queimados, Rafael, nosso parceiro aí, tem
serviços maravilhosos para a população, não só serviços pagos, mas como serviço gratuito que a população pode adquirir. A gente já soube de pessoas que estavam precisando de fazer currículo, na hora foi lá, conseguiu fazer. O serviço é gratuito. Gratuito para a população. E muitas vezes a população tem perto e não sabe que pode usufruir. Sim, tem uma biblioteca, tem lan house, tudo para a população usar. Tem tudo isso para ser usado pela população. E uma coisa que é muito engraçada, às vezes a pessoa tem um sonho de se formar, de ter uma graduação, mas fala assim, não, tá muito longe da minha capacidade, da minha condição. Dá o primeiro passo, vai na Estácio, vai lá, vai ser resolvido. E com certeza o Rafael vai arrumar um jeitinho de você começar a seguir o seu sonho aí. Sim. Valeu, Estácio, tamo junto. Aí ela aí, ó. Ana Paula Penco. Ana Paula, ela é especialista, professora de trança, transista. Não sei falar esses nomes aí em inglês, não, mas... Mas fala os mais fáceis, ó. Boxeadora, italiano, ponta americana, a gente vai falando isso, mais trança fácil. nagô, isso aí. Box braid, pronto. Acho que eu vou só ter aqui. Ana mas Paula, olha só. nossa parceira. Exatamente. Ela dá cursos, fez um workshop lindo. Nossa, potencializou várias empreendedoras lá. Ela trabalha com uma linha de produtos. Legal. E potencializou várias empreendedoras lá, várias pessoas saíram de lá já empreendendo. O workshop dela foi maravilhoso. Eu palestrei no workshop dela, por isso foi maravilhoso. Cara, e a história dela é linda. Ela já esteve aqui, já foi entrevistada. A gente fica até brincando que ela não queria ser transista, ela tinha raiva de trança. E hoje é professora. Hoje é professora. Referência nisso. E hoje ela forma pessoas que já abriram seus salões sendo transista em dia. É uma pessoa também que agrega muito para a sociedade aí também. Tem mais algum aí, João? Acabou, né, João? Acabou. Infelizmente, passou muito rápido, mas com certeza o Jean vai voltar aí, vai trazer a avó, vai trazer a mãe e traz o pai também. Traz o pai também, que o pai é, como você falou, ele é quietinho, mas ele é base. Então a gente tem que conversar com ele também para poder ver como é que ele lida com isso tudo aí. Cara, muito obrigado pela sua presença. Eu vou te deixar agora fazer suas considerações finais aí. Fica à vontade. Cara, só agradecer a vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz e parabenizo a cada um de vocês por essa iniciativa, né? São poucos lugares que dão voz para empreendedores. Isso é muito interessante porque muitas vezes, muitas questões que a gente aprende em relação ao empreendedorismo, à construção de negócio, a gente não vê em qualquer lugar. Sim. Né? A gente aprende com a vida. E hoje poder falar um pouco disso é dar oportunidade para que pessoas possam contar suas experiências e com certeza servir de aprendizado para alguém. Então, de verdade, parabéns pela iniciativa de vocês. Valeu, obrigadão. E espero que a Empreende de Deus, decole cada vez mais, alcance ainda mais do resto do mundo aí, que já está espalhando para todo quanto é lugar. Que a gente possa crescer junto aí. Amém. Com certeza, está impactando muito a sociedade, que continue assim. Amém. Um abraço. Pessoal, infelizmente acabou, mas beijão e amanhã a gente está junto de novo. Tchau, gente. Até amanhã. Valeu, João. Valeu. Qual é o nome do... Arthur, né? Valeu, Arthur. Tamo junto.